Fala, Flá, seu canal rubro-negro raiz e segundou com chegada de treinador. Vamos falar aqui sobre a repercussão que foi de 30 minutos apenas, a entrevista coletiva do Tite. Vamos falar de volta de jogador de seleção e preparativos aí para o jogo contra o Cruzeiro na quinta-feira. Porém, venho aqui pedir para que você fique até o final do vídeo e, claro, gente, como sempre, pedir aí que vocês, quem já é inscrito, dê o like. Quem não é inscrito, se inscreve, porque vai ser de extrema importância para o nosso canal poder ir crescendo. Vou dar uma ajeitadinha aqui na câmera. Pronto, vamos nessa, galera. Então vamos lá. Bem, hoje foi a apresentação oficial do Tite, né? Ele deu uma entrevista coletiva que durou mais ou menos 30 minutos. E assim, para quem não assistiu a entrevista, não foi nada demais, não foi nada de espetacular. Estavam se criando até um clima nessa entrevista, um clima que eu achei que não ia acontecer e não aconteceu mesmo, sobre comentário. Bem, os dois maiores assuntos. Primeiro, por que que ele mudou de ideia, digamos assim, né? E resolveu assumir o Flamengo ainda no ano de 2023, uma vez que ele já havia dito que não assumiria nenhum clube. E foi o que eu já imaginava que ele ia dizer, e é o óbvio, gente. Só não enxerga isso quem é tapado, é o óbvio. Se o cara já tinha um planejamento para 2024 assumir o Flamengo já havia o convencido de que ano que vem vai, né, tinha um salário atrativo, é um time que vai disputar grandes coisas, que vai se montar um grande elenco. Então, assim, porra, eu vou para 2024. Por que não pegar os 2 meses finais do ano? Porque é o seguinte, gente, o torneio mais importante do nosso continente é a Libertadores. O Flamengo não está ainda classificado para Libertadores. Foi o que eu tinha já dito isso. Eu falei para vocês, se o São Paulo ganha a Copa do Brasil, a possibilidade dele ficar até o final do ano era grande. Por que que acontece? O Flamengo garantido na Libertadores, brasileiro tanto faz, e aí ia se manter o São Paulo porque o Tite já tinha pedido para não trabalhar esse ano. Mas a coisa não aconteceu, né? O Flamengo perdeu. E aí o Flamengo se viu, cara, a gente não dava para continuar com o São Paulo, porque do jeito que tava a coisa, o Flamengo jamais ia se classificar, então chegou-se pro Tite. Precisa que você pegue esse ano. Volta atrás. Qual é o problema de voltar atrás? Precisa que você pegue esse ano. Senão, ano que vem, corre o risco de não estar na grande competição que é a Libertadores, pô. Então, foi mais ou menos isso que ele disse. Ele aceitou assumir esse ano para que ele possa, primeiramente, classificar o Flamengo para a Libertadores. E a pré-temporada já começou, meus amigos. Enquanto todo mundo vai começar a pré-temporada em janeiro, fevereiro, a do Flamengo já começou. É lógico que ele falou numa das falas dele, temos 12 decisões, tá, ele, Léo Pereira, todo mundo falando de título, mas gente, vamos lá, é muito complicado, são 11 pontos de diferença, o Botafogo deu uma deslizada, mas parece que se reencontrou de novo, então assim, é difícil. Então o foco é a Libertadores, que está muito mais palpável, e o Flamengo tem todas as condições de estar entre os 4 primeiros, né? Então o Tite, o foco é esse. Então ele aceitou vir antes por conta disso, para garantir a Libertadores e já fazer uma pré-temporada para ano que vem. Pronto, não tem nenhum segredo, né? Tanta confusão que foi feita. Outra coisa foi a questão dos jogadores, né? Eu já tinha trago também essa notícia de que ele não ia, ele não ia decidir nada até o final do Campeonato Brasileiro. Ele quer usar esses 12 jogos para analisar todos, não tem exceção. O Rodrigo Caio já está fora. Não. Todos os jogadores do Flamengo serão analisados nessas 12 partidas. Então a gente pode, se não vem em campo, mas acredito que até em campo, alguns jogadores que não estavam sendo utilizados, como Pablo, Rodrigo Caio, Varela, o Davi Luiz, que perdeu bastante espaço, né? É provável que a gente veja essa galera de volta. Porque ele quer analisar todos, ele não descarta ninguém. Ninguém do Flamengo foi descartado ainda, gente. Então, esses 12 jogos serão para uma avaliação. Após isso, aí sim, ele vai chegar para o departamento de futebol do Flamengo e falar, ó, esses aqui realmente eu ainda quero, vejo potencial, dá, ó, esses aqui não dá. E aí o Flamengo vai tomar as providências que deverão ser tomadas. A outra questão que estava muito se esperando foi a relação dele com o Gabigol, né? Devido a ele não ter ido para a Copa e ele
O Gabigol fez aquela brincadeira, a musiquinha lá no trio elétrico, enfim. E ele disse que teve uma conversa muito franca com o Gabigol, direta e reta, sentou com ele, conversou, explicou que ele estava na disputa para ir para a Copa com o Pedro, porém em posições diferentes. Um seria o pivô, que era o que a gente imaginava, que é o Pedro, e o outro seria um atacante de mais articulação ali, de movimentação. E o Tite entendeu que naquele momento o que o Brasil tinha carência era de um pivô, de que para a posição do Gabigol teria outros jogadores, por isso ele optou pelo Pedro. Segundo informação, os dois tá tudo ok, tudo indo, tudo bem, vida que segue. Inclusive, falando do Gabigol, dizem que ele e Marcos Braz também, que já estavam com uma relação estremecida desde do meio do ano, depois do jogo contra o Fortaleza, que eles, Gabigol quis ir embora do estádio e discutiram lá, os dois tiveram uma briga feia. Diz que desde aquela época eles estavam bem, cada um na sua, e parece que a coisa melhorou. O Tite trouxe essa energia aí pro CT e que Gabigol e Braz teriam, se não voltado à normalidade, mas bem próximo da normalidade que eram antes dessa confusão. Isso é bom, o clima sempre é um clima bom, sempre bem-vindo para o funcionamento do futebol em campo. Então, assim, foi uma entrevista coletiva bem tranquila, né? Não teve nada de polêmica, foi muito reto, não quis falar sobre essa questão de jogador, de saída, de chegada. A gente já sabe, eu já falei em outros vídeos, do interesse ter crescido ainda mais o interesse por Arana, tá? E inclusive o seguinte, o Arana estaria aberto a conversas. Porque foi o que eu falei pra vocês. Falei, gente, o Atlético não vai querer perder o Arana. Primeiro que o Atlético detesta o Flamengo, né? Já começamos daí. Aí teve o caso do Alan, que foi... Os caras ficaram pé da vida com a questão do Alan. O Arana é um jogador essencial pro funcionamento do time do Atlético. Então eu já sabia que o Atlético já estava em movimento de renovação. O contrato do Arana acaba no final do ano. Então, se o Atlético não renovar, a partir do ano que vem o Arana já pode fazer um pré-contrato. E aí pode sair de graça para qualquer clube. Então eu já sabia que o Atlético estava se movimentando. E que o jogador não querendo sair do Atlético, era impossível tirar. O Atlético não venderia. Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, o jogador estaria aberto a ouvir uma proposta. Isso é bom. O Tite quer o Arana e o Arana quer ouvir. Como quem não quer nada, quer ouvir. Isso facilita muito, né, gente? Porque se ele realmente for um jogador inteligente, ele vai trocar o Atlético pelo Flamengo. E sem, não tô falando aqui de camisa, de nada disso, gente. Tô falando de projeto. O Flamengo, de salário. O Flamengo tem condições de pagar um salário melhor que ele recebe lá. O Flamengo tem condições de dar um contrato melhor que ele tem lá. O Flamengo tem condições de dar a ele a oportunidade de títulos que ele não vai ter lá. É isso, não tô falando se o Flamengo é melhor, que o Atlético é melhor, estou falando de condições de trabalho. Hoje, o Flamengo e o Palmeiras são os melhores clubes para se trabalhar. Isso qualquer pessoa em sã consciência sabe. Qualquer pessoa. Né? Não estou falando desmerecendo os outros clubes, mas hoje são as duas equipes que, porra, é, é interessante trabalhar. Né? Então o Flamengo mostrando esse interesse e o Arana querendo ouvir, a coisa pode dar bom aí. Não vamos nos precipitar, ainda tem muita água para rolar, mas quem sabe vem aí um lateral esquerdo aí, a altura, e aí vai brigar aí pela titularidade ao lado do Ayrton Lucas. Felipe Luiz, eu acho muito difícil renovar. E mesmo que renove, vai ser aquele cara para um jogo aqui, outro jogo ali. Então a gente só tem o Ayrton, precisamos de um esquerda. Mesmo que o Felipe renove por mais um ano, nós precisamos de um lateral esquerdo. E para terminar, falar do Pulgar, que voltou, né? Voltou da seleção chilena, voltou da parada da FIFA. E já hoje realizou o primeiro treino dele ao comando de Tite. Né? O Pulgar que tem sido peça fundamental no meio de campo do Flamengo. E que já está à disposição para jogar na quinta-feira contra o Cruzeiro. A expectativa é muito grande para esse jogo, vai ser a estreia do Tite. Né? Cruzeiro que está ali pelas zonas de baixo, então o Cruzeiro vai vir com tudo, não pode perder, eles querem, né? E Mineirão lotado, eu acredito, vai ser um jogo bem complicado, né? E como o Tite falou, são 12 decisões, então quinta é uma decisão. O Flamengo perder ou empatar, mesmo, um empate fora de casa, no momento, para o que o Flamengo almeja, o Flamengo não pode pensar nem em empate fora de casa, tem que pensar na vitória. Então vamos ver, até lá a gente vai conversando sobre isso. Eu vou ficando por aqui. Raça, amor e paixão ao meu Mengo.